A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, Pastor João Caboclo aqui, compartilhando mais uma mensagem para fortalecer a minha e a tua vida. O Papai do Céu, o Espírito Santo me inspirou, colocou no meu coração para trazer uma mensagem poderosa, porque eu tenho visto no meu ambiente, até familiar, de amigos, até de alguns irmãos em igrejas, a luta para ser realmente essa nova criatura que a palavra de Deus diz que nós seremos quando aceitamos Jesus Cristo. Então, nós vemos pessoas naquela luta para se livrar de vícios, vícios de cigarro, vícios de bebida, vícios de jogos, de pornografias, de atitudes grosseiras, de egoísmo, de indiferença ao sofrimento do próximo. Nós aceitamos Jesus Cristo, mas chegamos com muitos defeitos, com muitos problemas, com muitas coisas que precisamos nos livrar. Então, tem doído meu coração vendo pessoas até esforçadas indo à igreja, mas continuando fumando, continuando bebendo de vez em quando, e às vezes também continuam com aquela mesma indiferença, egoísmo, arrogância, e enfim, não parecem essa nova criatura que a Bíblia se propõe e nos propõe a sermos. E esta mensagem que eu estou trazendo é pensando em algumas pessoas, tem algumas pessoas, mas também a palavra de Deus vai muito mais longe do que imaginamos, e eu espero mesmo que pessoas possam ser alcançadas e transformadas pelo conteúdo, pelos versículos poderosos dessa mensagem, amém? Porque eu tenho visto pessoas que têm enfrentado essa dificuldade e até têm interesse, empenha, mas quando vê, está falhando outra vez. E eu estou trazendo de Deus para fortalecer essas vidas dessas pessoas. Na verdade, essa mensagem pode alcançar praticamente todos os cristãos, porque todos nós temos hábitos, vícios, maneiras que deveriam ser modificadas porque nós estamos na presença de Deus. Não é apenas o cigarro, o jogo, a prostituição, a pornografia. Temos coisas que desagradam e nos tiram do centro da vontade de Deus, como egoísmo, como arrogância, como olhar as pessoas de cima para baixo, como que nos achando superior a ela, porque Deus adora a humildade. Então, na verdade, essa palavra foca muito nas pessoas que têm esses hábitos mais visíveis, esses pecados mais visíveis, mas também os pecados que são mais internos, são da nossa estrutura mesmo, da nossa personalidade, do nosso jeito. Amém? O primeiro versículo, ele vem de Tiago 4:7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Então, se você tem um desejo de deixar um hábito, seja de fumar, seja de beber, seja de jogar, seja de olhar pornografia, seja de ser arrogante, de não ter empatia com o sofrimento alheio, seja do que for, você começa destruindo, nós começaremos destruindo isto, nos submetendo a Deus. Porque nos submetendo a Deus aqui quer dizer aprender dele, praticar e viver conforme ele deseja que nós vivamos. E na verdade, essas pequenas duas palavras juntas, submete-se a Deus, é uma transformação tão absurda na minha e na tua vida, porque tudo que nós fizemos, pelo desejo da carne, ele vai deixar de existir e nós vamos ter que fazer conforme o Papai do Céu nos pede. Se nós conseguirmos, e cada pessoa vai ter um nível de submissão a Deus no sentido de obediência, e cada vez mais que você se submete às coisas de Deus, ouvindo, aprendendo e praticando,
você vai conseguindo resistir ao diabo. E aí ele vai fugir de você, ele vai ver que ali não tem tanto, não vai ter tanto sucesso. Então, vale dizer com sinceridade que aquelas pessoas que ainda mantêm, mesmo sendo cristão, o hábito de fumar, o hábito de beber e de fazer coisas que o prendem à pessoa antiga, porque a palavra diz que nós seremos novas criaturas. Então, tudo que nos prende à nova criatura indica que nós não estamos nos submetendo a Deus completamente. Porque Deus não quer que nós hajamos ou façamos como fazíamos antes. Então, alguma coisa está errado aí. Tá? Então, cada vez mais que nós nos submetermos a Deus, mais nós teremos controle sobre esses vícios e essas atitudes que nos levam para fora do centro da vontade de Deus. Amém? O título é Libertos para viver em novidade de vida. Nós fomos libertos quando aceitamos Jesus Cristo. Mas para quê? Para estar preso ao velho homem com os velhos hábitos? Não, nós fomos libertos para viver em novidade de vida. Se a pessoa diz que aceitou Jesus, mas está vivendo ainda preso aos hábitos, às coisas que fazia antigamente, precisa se esforçar para ir se livrando daquilo, para que as cadeias sejam quebradas e ele seja realmente uma nova criatura. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, tudo realmente se fez novo na sua vida, na minha vida. Na verdade, eu tenho que ter a sinceridade para te dizer que tudo se fez novo. Esse tudo aí vai ser muito difícil acontecer na vida do cristão, porque senão ele vai ser perfeito, né? Vai ser completamente perfeito. Então, uns vão conseguir ser mais santificados, outros menos, porque na verdade seguir Jesus Cristo é uma caminhada, não é? E a cada dia você vai superando, você vai pegando maturidade, você vai vencendo os pecados e assim, mas você vai evoluindo. Amém? Vivemos dias em que o ser humano tem buscado alívio e prazer em frontes enganosas, seja o álcool, o cigarro, os jogos, a pornografia e até mesmo comportamentos como o orgulho, a arrogância e a indiferença. Esses são sintomas de uma alma doente e distante de Deus. Muitos tentam, com suas próprias forças, libertar-se dessas amarras. Fazem promessa, estabelecem metas, mas logo recaem, frustrados e culpados. Esse é um momento triste, né? De desânimo. Você acha que não vai conseguir. Isso acontece porque a libertação verdadeira não vem da força humana, mas do poder transformador do Espírito Santo. Sempre batendo e ligando o conteúdo da mensagem com a mensagem inicial de submeter-se a Deus. Vejam, isso acontece, essa frustração de recair, de não conseguir, porque nós estamos tentando, você está tentando conseguir na sua própria força. Não está envolvendo o Espírito Santo o suficiente. E aqui vai falar mais, isso você vai conseguir através do poder transformador do Espírito Santo. O pecado e os vícios, eles escravizam. Muitas pessoas dizem, não, quero ser crente nada. É uma prisão, não tem liberdade, não pode fazer nada. Como que os vícios e o pecado também não escravizassem? Porque você não consegue fazer nada no final de semana
não consegue passar 2, 3 dias sem fumar e você acha que não é escravo, que não está controlado. Mas Cristo veio para nos libertar completamente, e somente Ele pode dar vitória sobre tudo o que nos domina. Somente Jesus Cristo pode nos dar vitória sobre tudo o que nos domina. Então, você já está, pela maravilhosa vontade de Deus, recebendo instruções suficientes para você caminhar para sair dessas cadeias, disso que te domina. Amém? O ser humano ele é incapaz de vencer sozinho. Eu já tentei, passei 2 anos uma vez sem beber e quando eu vi eu estava bebendo outra vez. Porque são emoções, pode ser de alegria, pode ser de tristeza, pode ser de desânimo, pode ser uma perda de um ente querido, pode ser uma coisa feliz de um novo emprego, de uma viagem. E você, ao invés de agradecer a Deus, você termina indo comemorar com bebida e essas coisas. E, enfim, o ser humano é incapaz de vencer sozinho. Em Romanos, capítulo 7, versículo 19, o apóstolo Paulo vai dizer: porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse faço. Porque não faço o bem que eu quero. Ele está querendo fazer as coisas certas. Ele diz que não, mas não consegue. Mas o mal que ele não quer, ele termina fazendo. O apóstolo Paulo reconheceu a luta interna entre a carne e o espírito. Assim também é conosco. Os vícios e maus hábitos não se vencem apenas com força de vontade, mas com a rendição a Cristo. Tem que ter força de vontade, mas tem que estar tendo Jesus Cristo como aliado. Amém? Cristo nos oferece libertação verdadeira. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. A verdade não é um conceito, mas sim uma pessoa, que é Jesus Cristo. Quando ele entra em nossas vidas, acorrenta o inimigo, quebra as cadeias e nos mostra um novo caminho. Então, se nós dizemos que aceitamos Jesus Cristo, mas não está acontecendo ainda na nossa vida, nós precisamos buscar mais santificação, mais intimidade, mais conversa através de oração, trazer Jesus para o nosso aliado mesmo, porque quando ele entra em nossa vida, acorrenta o inimigo, quebra as cadeias e nos mostra um novo caminho, que é esse novo caminho que você está buscando, meu amigo, minha amiga. O Espírito Santo é o ajudador que fortalece nossa decisão. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. João 14,16. O Espírito Santo, vejam que afirmação poderosa. O Espírito Santo é o poder de Deus em nós. E o Espírito Santo habita em todo aquele que aceitou nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós temos que nos fortalecermos dos versículos, das orientações e dos ensinamentos bíblicos. Quando nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, o Espírito Santo passou a habitar em nós. E o Espírito Santo é o poder de Deus em nós. Só que quando nós estamos desfrutando desse poder adequadamente, ainda sofremos dominações. O Espírito Santo não apenas nos consola, mas também nos capacita a dizer não ao pecado e sim à vontade de Deus. O Espírito Santo não apenas nos consola, mas nos dá força, aquela força que você não está conseguindo o suficiente agora para dizer não ao cigarro, à bebida, à pornografia, ao vício de jogo e todas essas coisas. E nos dá força para dizer sim à vontade de Deus, que vai outra vez para o versículo inicial, que submete a Deus. Deus promete vitória sobre o domínio do pecado. Por quê? Se nós queremos deixar de fazer alguma coisa e não estamos conseguindo, implicitamente é fácil
declarar ou ver que nós estamos dominados por aquilo, porque se nós não estivéssemos dominados por aquilo, nós iríamos parar na hora e momento que desejarmos. Mas se a gente não consegue, quem nos domina é Ele, e não nós que estamos dominando. Mas Deus, Ele promete vitória sobre o domínio do pecado. Em Romanos 6,14, o pecado não terá domínio sobre vós. O pecado não terá domínio sobre vós. Pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Amém? A graça de Deus, ela não é uma licença para pecar, mas ela é um poder para vencer o pecado. Através da graça de Deus, nós podemos vencer o pecado. Quem vive pela graça, vive em liberdade. Amém? Renovação da minha mente, da sua mente, ela é essencial para conseguirmos isso, essa nova estação tão desejada. E não vos conformeis com este mundo, mas transformar-vos pela renovação da vossa mente. Romanos capítulo 12, versículo 2. A batalha começa na mente. Veja, quando vem a vontade de você fumar, a vontade de você beber, de ver alguma coisa errada na internet, está acontecendo na sua mente. A batalha começa ali, ó. Por isso, precisamos permitir que o Espírito Santo mude nossos pensamentos, para que os hábitos e comportamentos também sejam transformados. É realmente buscarmos e termos Jesus, nosso Papai do Céu e o Espírito Santo como nossos aliados, né? A vida no Espírito Santo produz frutos novos, mas o fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Para essa situação específica, nós precisamos de quê? De domínio próprio. E é isso que você que enfrenta essa dificuldade, esse momento, deve buscar nas suas orações, conversando com o Espírito Santo, conversando com o nosso Criador, que pode fazer muito mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Pedir a Ele para nos ajudar, através do Espírito Santo, a termos domínio próprio. Amém? Quando o Espírito Santo governa nosso interior, os vícios perdem a força. Olha só, a saída, a chave, o caminho. Quando o Espírito Santo governa nosso interior, os vícios perdem a força. E a nova natureza de Cristo começa a florescer em nós. Então, você quer ser o resplendor de Cristo nessa sua nova natureza? Quer viver em novidade de vida? Quer ser diferente, que as pessoas percebam que mudou aquilo em você? Você tem que permitir que o Espírito Santo governe em seu interior. Imagine você, não aceitei, sou cristão agora, estou seguindo Jesus, e a pessoa vê você fumando, vê você bebendo, julgando e vendo, fazendo coisas erradas, estranhas, de comportamentos, de atitudes, de outras coisas. A pessoa vai pensar com ela mesma. Aceitou Jesus, mas a nova criatura não começou a florescer ainda não. Então que Deus nos ajude, que Deus te ajude a alcançar realmente esse novo estágio, essa nova estação, quando o Espírito Santo governar o seu interior, cada vez mais os vícios vão perdendo a força. E a nova natureza de Cristo vai florescer na sua aparência, nos seus modos, na sua maneira de ser. E você vai glorificar o nome de Deus com a sua mudança de vida. Amém? A libertação é um processo, mas ele começa com uma decisão. E essa decisão é o quê? Vou parar de beber, vou parar de fumar amanhã, estou parando agora. A decisão é entregar o controle da vida a Jesus. Amém? Decisão. Muitas vezes essa decisão já foi tomada. Vou deixar de beber hoje, a partir de amanhã não bebo mais. Mas sozinho não dá. Paulo muitas vezes, ele disse no versículo aqui, que tentou
e sabia o que era para fazer certo e quando via estava fazendo era o errado. Então, deixa de lutar sozinho, principalmente pelas decepções que já teve, e entrega o controle da vida a Jesus Cristo, que tudo vai começar a mudar. Quando reconhecemos que não conseguimos sozinho, aí o Espírito Santo entra em ação. O Espírito Santo cura, ele restaura, ele renova e ele transforma completamente o ser humano. De um escravo do vício, ele transforma em um testemunho vivo do poder de Deus. Você quer ser um testemunho vivo do poder de Deus? Deixa o Espírito Santo agir na tua vida. Ele vai transformar você de um escravo do vício. É forte essa palavra, né? Você saber que agora você é um escravo. É escravo sim, porque você não tem domínio. Você não tem domínio. Você está fazendo o que o domínio impõe que você faça. O Espírito Santo, ele pode transformar você em um testemunho vivo do poder de Deus, sendo essa nova criatura. Amém? A alegria de uma nova vida, ela é real. E o passado já não define mais quem somos. Em Cristo há um novo tempo, uma nova extensão e uma nova identidade. Te esperando de braços abertos. Amém? Esperando de braços abertos. Assim oremos. Mas antes ainda tem aqui uma coisa interessante também para compartilhar contigo, que diz assim, ó: no mundo que normaliza o pecado e o vício, nós como igrejas precisamos apontar para a cruz e anunciar o poder libertador do Espírito Santo. É isso que eu estou fazendo. O mundo normaliza o pecado e o vício. Assim como igreja, Jesus Cristo pediu para ajudar os outros através do poder da palavra das Escrituras sagradas. Nós como igreja precisamos apontar para a cruz e anunciar, como estou fazendo, o poder libertador do Espírito Santo. Devemos acolher os que estão caídos. Isso é importante, né? Acolher os que estão caídos. Orientar com amor e lembrar-lhes que há esperança. Então agora eu estou te lembrando a esperança. Eu estou orientando, levando uma palavra de edificação, de exortação, mas que é para trazer e fazer tudo novo na sua vida. Amém? A libertação não é mágica. É um caminhar diário com Deus. A libertação, porque isso é como se fosse uma mensagem de libertação. Ela não é uma mágica, mas ela é um caminhar diário, colocar Deus no seu dia a dia, o Espírito Santo. Todo dia o pecado vem e me chama e te chama, mas nós devemos escolher Deus. Amém? Sustentado pela oração, leitura da palavra e comunhão com o Espírito Santo. Oração, precisas orar mais. Nós precisamos orar mais. Precisamos ler mais a palavra e buscar a comunhão do Espírito Santo. Muitas vezes não estamos conseguindo vencer, nos livrarmos de alguma coisa que desejaríamos, mas nós não estamos fazendo isso aqui com a frequência necessária, com a devoção e a busca necessária. E aí, na verdade, quando nós não fazemos isso, estamos dando poder ao nosso inimigo. Amém? Assim oremos. Senhor Deus, nosso Pai. Senhor Deus e Pai, reconhecemos que sem Ti nada podemos fazer. Muitos, Pai, têm lutado contra vícios, maus hábitos e pecado que os aprisionam. Mas hoje, nós nos rendemos ao Teu poder. Espírito Santo, vem com Teu fogo purificador e renova nossas forças, renova a força desses irmãos que vem tentando, Pai. Liberta-nos de tudo o que nos afasta de Ti. Frase linda. Liberta-nos de tudo o que nos afasta de Ti. Que cada coração que venha a escutar esta mensagem experimente o poder de uma nova vida em Cristo Jesus. Dá-nos domínio próprio, perseverança e fé
para seguirmos firmes na caminhada. E que a tua presença seja a nossa força todos os dias, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, glória a Deus, foi uma mensagem maravilhosa. E agora eu vou ficar em oração, irmão, para que cada abençoado, cada pessoa que pela graça de Deus escutou essa mensagem completa, possa refletir, possa encontrar força, não nas palavras do pastor João, mas sim nos poderosos versículos, orientações e aconselhamentos do nosso Pai Celestial, deixados nas Escrituras Sagradas. Fica firme, não desiste, te submete cada vez mais a Deus, buscando santificação, te consagrando a Deus, e você verá o que Deus pode fazer na tua vida. É muito mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Fica com Deus, orando por cada pessoa que venha a encontrar nesta mensagem forças para que a transformação aconteça em sua vida. Deus abençoe.